Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Renan. Para quem está só me ouvindo, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou um homem moreno, de cabelos e barbas escuras, tá? Uso óculos de armação redonda. Estou usando uma camisa azul, né? Com algumas lulas desenhadas em outros tons de azul também. E vim aqui hoje, né, apresentar, estou tendo o prazer de apresentar para vocês essa ação do Clique Carreira com a Descomplica, com alguns convidados muito especiais hoje. Então a gente vai tratar um pouquinho de alguns temas muito bacanas. Espero que vocês aproveitem. Junto comigo aqui, eu tenho o prazer de estar junto com a Ana Clara, que é a nossa intérprete de Libras, né? A Ana Clara, ela está aqui junto com a gente. Eu vou descrevê-la. Ela é uma mulher morena, de cabelo escuro, tá? Cacheado, óculos também de armação quadrada, branca, né? E ela tá usando uma camisa preta. Então, a gente vai começar hoje, tá? Se você chegou aqui e não sabe ainda o que é o Clique Carreiras, então calma, a gente já vai começar aqui falando para vocês o que é, e trouxemos um vídeo com alguns spoilers do que vocês encontram por lá. Então, eu vou deixar vocês darem uma olhada no vídeo. O Clique Carreira é uma plataforma gamificada em realidade virtual pensada para impulsionar carreiras. Caminhando pelo espaço do Clique, você consegue visitar o stand de mais de 20 grandes empresas do cenário nacional e global, acessa mais de 60 conteúdos exclusivos preparados para o seu desenvolvimento e ainda cria conexões. Visitando o mural de botões de cada stand, você consegue acessar o portal de carreira das organizações, pode conferir as vagas e se cadastrar naquela que dá match com você. E não deixe de conferir os vídeos disponíveis nas TVs dos stands. Além disso, até 30 de setembro no auditório do Clique, serão realizadas mais de 80 ações ao vivo promovidas pelas empresas que estão nessa iniciativa. Visitando a Central de Desenvolvimento, você realiza jornadas gratuitas, como a jornada de diversidade, e ainda recebe um certificado ao concluí-la. Acessando o site ciadetalentos.com.br/cliquecarreira, você conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, fica por dentro da programação do auditório de cada semana e ainda conhece as organizações que estão no Clique. Não fique de fora dessa! Acesse em seu computador ciadetalentos.com.br/cliquecarreira. Bom, então já deu para ver que o Clique Carreira realmente está imperdível. E conforme a gente viu no vídeo, até no dia 30/9 a gente também vai ter ações ao vivo, como a de hoje, com a Descomplica, tá? Tudo isso pensando aí para a gente poder impulsionar o desenvolvimento de vocês que estão aqui nos assistindo. E também de todos que vão participar. Além disso, quem acessar as atrações que serão realizadas pelo auditório do Clique poderá requerer um certificado de participação para ser utilizado como horas complementares da faculdade. E é muito simples, basta acessar no seu computador, né, o endereço ciadetalentos.com.br/clique carreira, entrar na plataforma virtual, fazer o registro e ir até o auditório A e nos assistir por lá. Lá por novembro, a gente vai encaminhar no seu e-mail o cadastro na plataforma, no seu e-mail cadastrado na plataforma, o certificado, já somando todas as horas das atrações que você participou nos auditórios do Clique Carreira. Então é muito legal, não percam essa oportunidade, tá? E agora, né, eu quero chamar para esse palco virtual a Camila Mamed, gerente de projetos e empregabilidade na Descomplica, e o Lug Tillier, Web3 Builder e co-CEO da Lumix Studios, que trará o tema Trampos na Web 3.0. Sonho ou realidade? Então, bem-vinda, Camila, bem-vindo, Lug. Eu quero já agradecer em nome de todas as pessoas que estão aqui participando, tá? Pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Por favor, vocês podem se autodescrever para os participantes? Certo. Eu já vou começar dizendo para você que está aí do outro lado, soltar esse sorriso, que é a frase clássica que eu sempre falo para você já sentir daí essa energia. Nós estamos muito felizes de estar com você nesse momento. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, ou uma mulher preta, se você preferir. Estou com um coque maravilhoso, altíssimo, que foi uma guerra para fazer. Um batom vermelho, eu estou usando uma camisa de cetim preta,
tenho unhas vermelhas também, e atrás de mim tem um fundo da Descomplica Faculdade Digital. Boa, pessoal. Renan, Ana, Camila, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Todo mundo que está assistindo, muito obrigado também pelo tempo que vocês estão, né, dedicando aqui para a gente hoje. Pessoal do Descomplica e da CIA também, super obrigado. Então, como o Renan muito bem apresentou, né, meu nome é Lug, eu até brinco que eu tenho um pitch para ele, é Lud Luiz e de Guilherme. Eu sou diretor comercial aqui da Lumix, que é justamente um estúdio Web3 do Brasil. E me descrevendo, tá? Eu sou um homem branco, com cabelo relativamente desarrumado hoje, né, na correria, barba aí por fazer, mas com um sorrisão no rosto aqui junto com vocês. E eu estou com um casaco branco e como plano de fundo eu estou com um plano, né, que vai um degradê do preto até o azul com o logo da Lumix Studios. Perfeito, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Camila, ótimo jeito de começar para a gente soltar mesmo o sorriso. Então, vamos manter esse sorriso até o final. E só lembrando aos participantes que estão aqui junto com a gente, que ao final nós teremos um momento para perguntas, tá? Então, já vai deixando essa pergunta aqui no chat que a gente vai responder logo mais. Então, agora sim, acho que a gente já pode ir para o momento mais esperado de hoje. Eu vou pedir para a Camila e para o Lug aqui tomarem o palco é de vocês nesse momento. E aí a gente quer saber, né, o que vocês têm hoje. Vamos. Bora. Adoramos um palco, né? E antes disso, eu só vou reforçar que nós temos mais 3 lives pela frente, com temas muito quentes com relação ao futuro do trabalho. E hoje, para a gente perder o medo e entender as oportunidades de carreira, o Lug vai estar falando com a gente sobre os trampos da Web 3.0, se isso é sonho, se isso é realidade. E quando eu falo sempre sobre futuro do trabalho, eu tenho que soltar a clássica que é: a Rede Globo já está dando esse papo há um tempão, dizendo que o futuro já começou. Então, o Lug vai trazer aqui para a gente alguns pontos muito interessantes, e o meu papel aqui é fazer provocações e dar voz para você que está aí no chat assistindo a gente. Se você tiver perguntas, você pode mandar, que a gente está aqui para responder. Lug, brilha! Boa, Camila, perfeito. E, cara, quem você falou assim, acho que a gente vai falar muito sobre futuro hoje, mas acho que vou tentar trazer um pouquinho, né? E assim, a partir de cases e movimentos que já estão acontecendo, para mostrar como a Web3, além do futuro, ela também já é o presente. E aí, vocês me dão aqui permissão, eu vou compartilhar a minha tela para justamente trazer, tá, uma breve apresentação aqui justamente sobre o que é o Web3, para a gente entender um pouquinho mais com conceitos, imagens, termos justamente, né, e frases aí marcantes. E Camila, por favor, caso você queira me interromper, trazer alguma pergunta, tá, à vontade, que a gente vai trocando essa ideia aqui. Fechou? Vamos e aí, lá. vocês conseguem ver minha tela já? Sim. Boa, bacana, então. Pessoal, então, só fazendo essa breve intro, né? Então, mais uma vez, meu nome é Lug, eu sou diretor comercial da Lumix, né? A Lumix é justamente uma empresa que traz empresas da Web2, né, empresas tradicionais, para dentro da Web3, a partir de tecnologia própria e justamente, né, estratégias alinhadas a essa nova cultura da internet que a gente vê surgindo. Um dos nossos grandes cases foi o da Reserva, né, justamente com o surgimento da Reserva X. E agora, né, eu vou trazer um pouquinho dessa visão de uma pessoa que justamente já está trabalhando nesse mercado e também, né, super apaixonada por esse meio. Né? Eu já estou mais ou menos há um ano e meio imerso nesse mundo de NFTs, metaverso e tudo mais. E eu justamente, né, vou trazer tudo isso que é super complicado, que geralmente, né, a mídia problematiza muito, que justamente traz muito ruído, né, em volta de tudo isso que a gente está vivendo, de uma maneira simples, para vocês enxergarem mais uma vez, né, como isso aqui não é só o futuro, mas já é também, né, o presente. E nada melhor, né, para a gente falar da Web3 do que trazer um pouquinho de contexto, né, justamente do que a gente está vivendo, né, e contar um pouquinho da história também na internet. Então, aqui a gente tem um esquema super bacana, né, que a gente pegou num relatório, né, da A16Z, que é um dos maiores fundos aí que a gente tem, né, voltados para Web3, onde eles mostram, né, um esquema super simples a história da internet, né, sendo a Web 1 uma internet onde o usuário ele só tinha justamente, né, a opção de ler na internet, né, então ele tinha muito pouca interação, ele conseguia acessar, né, sites super simples que nem o Explorer, e a gente consegue ver, por exemplo, né, que era algo super pouco circular, né, o usuário ele só tinha justamente, né, a possibilidade de ler e justamente, né, páginas e acessos, né, muito simples na internet. A Web 1, ela justamente perdurou de 1990 até 2005, que foi quando a gente entrou na Web 2, né, que foi quando a gente teve justamente esse grande estrondo, onde, além de ler, né, na internet, então, assim, além de consumir conteúdo, o usuário ele também, né, justamente virou um criador de conteúdo, né, que é justamente quando a gente fala que a gente entrou na economia dos criadores. E essa internet, na Web 2, ela começou a justamente ser cada vez mais centralizada por grandes empresas que são Google, Apple, Amazon, Facebook, né, YouTube está dentro justamente
do grupo do Google. Então, a gente passou de uma internet super aberta e super básica para uma internet super complexa, muito mais imersiva, onde o usuário ele tinha muito mais capacidade justamente de criar, além de consumir conteúdo, mas muito centralizada em grandes empresas, né, que são essas aí que eu acabei de comentar. E a gente começa a entrar justamente agora, né, na Web3, que além de ler, né, justamente assim, consumir conteúdo e justamente conseguir produzir conteúdo, o usuário ele consegue ter uma parte da internet, né, justamente a partir das blockchains, que eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso, tá? Mas a principal que a gente tem que saber o nome é a Ethereum. Eu sei, tá, que não é óbvio. Eu lembro, cara, ano passado, a primeira vez que eu tive contato, né, com uma matéria que falava um pouco sobre possuir algo online, né? A gente fala assim, pô, eu tenho minha conta do Facebook, né? Eu tenho justamente o meu login do e-mail, algo do tipo. Mas, assim, como assim, propriedade escassa na internet? Não posso só copiar, colar, assim, como que funciona isso de propriedade escassa digital? Acho que demorou umas 3 semanas sem conseguir entender efetivamente o que era, até que gerou uma chavezinha e eu já vou contar um pouco mais para vocês o que efetivamente, né, é essa Web3. E aqui a gente tem uma frase, tá? Acho que um cara que eu super recomendo aí para todo mundo que tem interesse nessa área, de começar a se aprofundar um pouco em praticamente assim, tudo que esse cara aqui compartilha, ele chama Chris Dixon, tá? C-R-I-S, Dixon é D-I-X-O-N, Chris Dixon. E ele fala, né, justamente que estamos no início da era da Web3, que combina, então, né, justamente a lógica descentralizada da governança, né, da Web 1, que era uma internet muito mais descentralizada, com a funcionalidade da Web 2. Né? Então, assim, a gente tem uma internet cada vez mais descentralizada, onde o usuário tem poder e justamente, né, com todos os avanços tecnológicos que a gente recebeu na Web 2. Essa aqui é uma frase bonita, né, que o Chris Dixon traz, mas eu gosto de trazer uma outra definição para a Web 3, e muito relacionada, né, às antigas navegações que a gente teve aí no passado, descobrindo os continentes e tudo mais, né, há séculos atrás, que é justamente, né, a Web3, ela é como se fosse um continente desconhecido. Né? Você tem uma narrativa de que existe algo melhor que ninguém conhece do outro lado, daí você tem que justamente passar por um mar turbulento, né, cheio de piratas tentando roubar seu ouro, perigos e tudo mais, né, e é justamente o que a gente vive hoje em dia na Web3. Então, assim, pessoal, convenhamos, né, o Web3 é uma narrativa, né, o Web2 é uma narrativa, não tem ninguém que chegou lá na história e falou assim, isso aqui é o Web2, né, quando a gente atingir esse ponto vai virar o Web4, não, é uma narrativa que a gente vive, mas é uma narrativa essencial para justamente, né, ela liberar esse nosso espírito explorador para falar assim, pô, eu enxergo uma nova fronteira, eu enxergo um novo continente desconhecido e deixa eu tentar descobrir, né, o que tem nele. Eu não sei exatamente o que eu vou encontrar, mas eu entendo que é para lá que eu preciso ir. Eu entendo que assim lá tem coisa boa, eu entendo que assim lá justamente tem disrupção, tem inovação e tem algo, né, que a gente não tem aqui hoje em dia. Né? Então, assim, a Web3, né, como assim, em termos de conceito, é uma grande narrativa, né, um continente inexplorado, e a gente ainda está nesse mar turbulento, né, justamente tentando chegar até lá, construindo justamente nosso caminho, até efetivamente, né, chegarmos, né, nessa tal Web3 que a gente tanto fala. Lug, eu vou perguntar, só para te fazer uma provocação. Você acha que o jovem de hoje, ele precisa ter esse espírito explorador mais à flor da pele do que já teve em outros momentos? Eu acho que sim, tá? Porque eu acho que assim, o estilo explorador, né? Ele, obviamente, ele é sempre algo essencial, né? Para você descobrir o novo, você entender justamente, né, o mundo, ele está cada vez mais rápido e descentralizado. Então, esse estilo de curioso, ele é essencial para você justamente estar conseguindo acompanhar, né, a velocidade com que as coisas vão se transformando e, né, na descentralização que elas vão ocorrendo. Então, assim, hoje em dia, o que acontece no Japão pode impactar o Brasil no dia seguinte. Assim, importantíssimo, né, você estar super antenado a isso. E eu sinto, tá, justamente que a Web3, ela é uma expedição, né, assim, do mesmo jeito que a gente teve diversas expedições, a gente talvez tenha tido a expedição da América, né, quando eles descobriram aqui o Brasil, os países, a gente está nesse próximo momento de expedição. Né? Então, assim, é um momento histórico, é um movimento histórico, né, que não acontece todas as vezes. Né? A gente gosta muito de correlacionar com o surgimento da internet dos anos 2000. Então, acho que assim, a gente sempre tem períodos de inovação e a gente tem períodos de revolução. Né? E eu acho que nesse momento, né, justamente para você entender, conseguir enxergar um período de revolução, você tem que ter esse estilo desbravador, né, justamente ter essa coragem, entender que o mar não é fácil e justamente, né, se jogar com tudo aí para explorar, né, todas essas maravilhas. Você que está ouvindo a gente, já anota, fica a dica aí, não é só sobre inovação, é sobre revolução. Perfeito. E eu gosto de compartilhar, então, eu acho que assim, a primeira vez na minha vida que eu entendi o que significa, né, a chave virou, foi agora. Né? Obviamente, a minha chave pode ter virado errado, né? A Web3 ela pode não dar em nada, né? Mais uma vez,
é um continente inexplorado, né? Mas eu tenho, assim, muita convicção, por inúmeros movimentos de mercado, que esse é, né, o continente que eu quero botar meu barquinho, quero justamente, né, enfrentar a tempestade e quero descobrir, né, justamente o que tem do outro lado, né, desse mar aí super tempestuoso. E aí, Camila, continuando aqui, né, então, trazendo um pouquinho mais da Web3, né, e o que ela significa. Então, mais uma vez, né, eu comentei que a gente na Web1 tinha uma internet super básica e descentralizada. A gente entra na Web2, então, nessa narrativa de webs, uma internet super, justamente, né, avançada, mas centralizada, onde justamente, né, pessoal, me perdoem, tá, que os gráficos, eles estão em inglês aqui, mas eu vou traduzindo para vocês, onde justamente, né, quem consegue extrair o grande valor, né, da internet são principalmente investidores, as empresas, os criadores, né, ficam com pouquíssimo, né, justamente do valor criado na internet, né, tudo é repassado para as empresas e para os investidores, e os users, né, os usuários, nem se fala, né, então a gente tem aqui alguns dados, justamente, o Spotify, ele teve um faturamento aí de 7 bilhões, né, de dólares em 2021, o Spotify é uma plataforma, né, composta de 11 milhões de artistas, e a média, né, ganha por artista foi de 636 dólares, né, isso aí é justamente muito complexo, né, até filosófico de você pensar, né, então assim, você tem 11 milhões de artistas botando o trabalho da vida deles, gerando conteúdo, para todo o valor ele ficar retido na plataforma e justamente, né, nos investidores, né, um outro exemplo bacana é justamente o do YouTube, né, a gente tem uma plataforma que gerou 15 bilhões de dólares, a gente tem 37 milhões de canais no YouTube, e a gente tem um ganho médio, né, de 400 dólares por canal, né, então assim, para onde foram esses 15 bilhões de dólares, né, mais uma vez, tá ficando retido com as empresas e investidores. E aí, em contrapartida, a gente tem o mercado de NFTs, que é um mercado super emergente, super novo, né, que a gente movimentou aí 3,9 bilhões de dólares em 2021, tá? A gente teve aí 22.400 criadores e a gente teve, né, um ganho de mais ou menos 200 mil por criador, né? Então a gente consegue entender, e aqui a gente tem, né, justamente assim, a divisão de valores, como ela é dividida de uma maneira muito mais igualitária na Web3, né, onde o usuário, o criador, a empresa e o investidor, obviamente, assim, não é algo 100%, né, linear, mas a gente tem uma divisão muito mais justa, né, que é justamente essa descentralização da internet. Pela primeira vez, você tem, né, a sua obra, pela primeira vez, você tem mais acesso e mais controle sobre o conteúdo e a sua criação, né, e pessoal, acho que vale ressaltar aqui, tá? Não é só porque você criou uma coleção de NFT que você vai ter um ganho de 200 mil dólares, tá? Obviamente, a gente teve uma disparidade, a gente teve inúmeras coleções e projetos que não ganharam nada, mas isso aqui só demonstra para a gente como o ganho ele é muito mais bem dividido, tá? E não necessariamente, se você entrar em NFT, você vai ganhar 200 mil dólares por ano, tá? Não é nada disso, tá? Requer trabalho, o NFT não é nenhuma mágica, tá? Requer esforço, requer marketing, requer toda uma construção que faça sentido no longo prazo, mas aí, né, o que você criaria aqui no Spotify, o que você cria aqui nesse mercado de Web3, você é muito mais bem recompensado e a sua comunidade também. E aí, passando aqui super rapidinho, tá? A gente tem justamente como que é uma evolução, né? Então, para a gente fechar nessa lógica da Web 1, da Web 2 e da Web 3, né? Começando aí com Netscape, né? Protocolos super justamente simples, e aí passando, né, para protocolos mais complexos, descentralizados. A gente começa o boom, né, dessa história de descentralização, blockchain, criptomoedas com Bitcoin, né? É justamente com o Ethereum, né? Que é justamente mais uma criptomoeda. Então, assim, ela tem uma função um pouco diferente do Bitcoin. Eu já vou explicar isso, que a gente começa efetivamente, né, a entrar nessa narrativa da Web3, onde qualquer um consegue, né, assim, qualquer um, obviamente, que tenha conhecimento, consegue justamente, né, construir nesse tipo de mercado, né, mais descentralizado, e onde a base, né, é isso que a gente chama de blockchain, que o pessoal também já vou explicar o que é, tá bom? Aí aqui a gente tem, né, mais um comparativo de quais que são os respectivos, né, de empresas Web 2 na Web 3, então, mais uma vez, né, a Web 3 é uma narrativa, não é assim, né, nada assim fora, né, do mundo, né, então, assim, muitas das utilidades que a gente tem na Web 2, na internet centralizada, a gente vai ver elas de uma maneira um pouco mais descentralizada, e assim, mais uma vez, é uma tese, né? Vamos ver se isso se comprova, vamos ver se isso dá certo, vamos ver para quais setores faz sentido você construir algo, né, um pouco mais descentralizado, em blockchain, e justamente com essa cultura, né, da Web 3. E aí a gente traz alguns pontos cruciais para a gente começar a entender a Web 3, né? E aqui que eu começo a explicar um pouquinho mais esses conceitos, né, para vocês ficarem um pouco mais familiarizados, né? O primeiro deles é a blockchain, né? Então a blockchain é justamente nessa cadeia de blocos, então assim, é como se fosse a base de tudo, né? Então, como eu comentei, a blockchain ela surgiu com Bitcoin, existem diferentes tipos de blockchains, que a gente pode falar que uma é justamente, né, mais adequada para ser escalável, outra mais escalável, né, para ser justamente descentralizada, uma blockchain ela pode ser mais adaptada, né, para ser mais barata, mas talvez menos segura,
né? Então, assim, cada blockchain ela tem a sua função, né? Mas ela é só mais um modelo de se construir justamente, né, um banco de dados descentralizados e abertos. E eu tentando desenhar aqui para vocês, tá? Então, assim, a blockchain é uma cadeia de blocos, que não comentei. Cada bloco, ele contém, né, todas as informações de transação que ocorreram, né, justamente em determinado momento, né, específico do tempo. Então, assim, o Lug, ele transferiu para a Camila R$10, a Camila transferiu para o Renan R$20, né? Essas transações, elas vão estar computadas na blockchain. É impossível de você alterar qualquer, justamente, na transação ou informação da blockchain, e qualquer um consegue acessar esses dados. Então, qualquer pessoa pode entender, né, e entrar na blockchain, né, por diversos sites e ver assim, o Lug transferiu para a Camila aqui, a Camila transferiu para o Renan. E cadê esse dinheiro, né? Por que o dinheiro não está lá? Por que o dinheiro está faltando? Né? Para onde que foi esse dinheiro? Então, assim, é literalmente tudo super transparente e seguro na blockchain, né? Mais uma forma de você construir na internet, né? E aí a gente tem as criptomoedas, que são justamente, né, tokens que você usa para navegar justamente, né, por esse mundo aí de blockchains. A gente tem o DeFi, né, que é um conceito de finanças descentralizadas. A gente tem os NFTs, né, que aí são justamente nesse grande boom que a gente teve recentemente, né, que são os tokens não fungíveis, né? Eu acho que a melhor forma de descrever o NFT é como se fosse a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci. Então, assim, a gente tem o Leonardo da Vinci, que é um pintor único, né, e ele pintou a Mona Lisa e diversas outras obras. E por mais que ele tivesse pintado diversas outras Mona Lisas, cada Mona Lisa, né, por mais que ela seja o mesmo quadro, ela seria diferente, né, ela seria não fungível, né, cada uma tem uma característica única que diferencia ela das outras Mona Lisas, né? Uma pode ter sido a primeira, a outra pode ser porque ela tem um borrão, a outra pode ser porque ela foi a 25ª, que foi o dia que Leonardo da Vinci nasceu. Não sei se ele nasceu nesse dia, tá? Mas estou dando um exemplo. Então, isso, né, torna a Mona Lisa não fungível, né? Então, assim, cada Mona Lisa é única. E quando você fala de token, né, você está levando isso para o digital, né? Então, assim, é algo não fungível que é único justamente, né, no meio digital, né? E aí a gente tem as DAOs, que são organizações autônomas e descentralizadas. Isso aqui é um dos conceitos, né, mais, assim, inovadores e novos ainda da Web3, né, inexplorados. É assim, é como se você tivesse funciona como se fosse um país, né, mas assim, sem um presidente, né? Você não tem ninguém que tenha uma voz autoritária, justamente, né? Então, assim, que foi elegido justamente pela população, mas cada um da população tem direito a um voto e todo mundo vota em praticamente todas as decisões, né? E aí vou dar um exemplo super bacana aqui. A gente tem um time de futebol da 4ª divisão inglesa que ele está no modelo de DAO, né? Eu tenho alguns NFTs desse time de futebol que justamente me dão acesso a essa DAO. E semana retrasada, eles falaram assim, pessoal, a gente precisa contratar um jogador novo, né? Que setor do campo vocês acham que a gente contrata? Né? E aí eles davam a opção de goleiro, zagueiro, meio campo e atacante. Como eu tenho 5 NFTs desse time, eu tenho direito a 5 votos e eu votei para a gente comprar, né, um atacante para o meio campo. Nosso meio campo está muito fraco, né? Então, assim, você descentraliza uma empresa para justamente mais gente, de uma maneira mais democrática, terem acesso e poder de voto. Vai funcionar? Eu não sei, super experimental, mas para mim é super fascinante, né? Por isso que eu falo que é uma área assim, onde que a gente vai chegar nesse continente? Eu não tenho ideia. O mar é turbulento, mas eu estou disposto a botar o meu barquinho e explorar, né, justamente tudo isso que a gente tem aqui. E a gente tem, por fim, tá, o metaverso, que vai ter um slide só para ele, porque o metaverso eu acho que é uma das coisas mais... por mais que seja simples, né, eu acho que é tanta informação e desinformação em volta do metaverso, que vale um slide só para ele, eu já explico, tá? E aí, então aqui só... Oi. Eu queria te fazer uma provocação. Quando eu olho todas essas coisas aí, blockchain, criptomoedas... me parece que é tudo muito difícil. E eu estou dando voz aqui aos jovens que podem assistir essa nossa conversa aqui. Quando você vai dando exemplos sobre como acessar isso como usuário, principalmente esse exemplo aí que você deu do time de futebol, é muito fácil, né, conectar como que eu acesso isso como usuário, como alguém que compra, como alguém que investe. Mas para o jovem que quer trabalhar com isso, é difícil como parece ou parece mais difícil do que é na prática? Boa. Não é difícil, tá? Conceitualmente é super tranquilo de entender, né? Assim, acho que no fim da vida tudo é processo, né? Tudo é processo de você sentar, ler, estudar, ver justamente, né, o que você se identifica, né? Acho que um super conselho que eu já posso dar aqui, mais uma vez, pessoal, vocês viram que é muita coisa. Vocês vão começar, quando vocês começarem a estudar, é muita blockchain, é muita criptomoeda, né? Vai ter que entender o que é DeFi, né? E aí você começa a questionar, será que eu preciso entender a fundo o que é DeFi para entender NFT? Né? Então, assim, eu acho que um grande conselho que eu dou, mais uma vez, né? A gente até brinca aqui na Lumix, que cada empresa que chega na gente, né? Ela chega e fala assim, quero trabalhar com NFT. E fala assim, mas, o que você quer fazer com o NFT, né? Porque o NFT, ele é uma tecnologia, ele é um meio, né? Não é uma finalidade. Você não trabalha com NFT por trabalhar com NFT. É com a internet. Você, assim, não entra no mundo online só por entrar no mundo online. Você tem que ter um propósito e justamente ter uma linha muito bem definida
para entender como que você quer utilizar esse meio para potencializar algo, né? Então, a gente fala assim, pô, legal, você quer entrar em NFT, mas vamos entender para onde que a gente direciona, né? Então, acho que uma das principais coisas que você tem que ter para, assim, não ficar sobrecarregado e conseguir navegar bem na Web3 é foco, né? Você fala assim, pô, deixa eu começar pelo básico, deixa eu entender o que é Bitcoin, deixa eu entender o que é Ethereum, e é legal, né? Eu dei uma olhada meio que em tudo aqui e eu, justamente, gostei mais de metaverso. Não necessariamente você precisa entender o que é DAO agora, né? Não necessariamente você precisa entender o que é criptomoeda a fundo agora, né? Então, assim, começa um passo por vez, com calma, vai entendendo um conceito, né, um dia depois do outro, e assim, mais uma vez, né, é processo, né? Como assim, matemática às vezes parece difícil, depois que você estuda fica fácil, né? Língua portuguesa é difícil, depois que você estuda fica fácil, né? Então, assim, como tudo na vida, é processo, questão de paciência e você dar tempo ao tempo para conseguir entender todos esses conceitos. Lug, a gente tem aqui mais 2 perguntas do pessoal que está acompanhando no chat. O Felipe Melo perguntou assim: existe algum administrador / controlador da blockchain? Ou seja, alguém, se o blockchain tem algum dono? Boa, perfeito. Então, mais uma vez, varia muito de blockchain para blockchain, tá? A blockchain do Bitcoin, para mim, assim, é um dos cases mais sensacionais, né, e bonitos que a gente tem aí em termos de tecnologia. Uma breve história, tá? Ela foi criada por um pseudônimo que chama Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se Satoshi Nakamoto é um grupo de pessoas, uma pessoa única, ninguém sabe efetivamente quem é, se ele está vivo ou se ele está morto, mas ele criou um código matemático que justamente, né, criou essa blockchain que ela funciona autonomamente, né, assim, online, e ela foi feita assim, é um código totalmente aberto, e ela foi feita para se atualizar de 4 em 4 anos, ela foi feita para se variáveis. Então, assim, a blockchain do Bitcoin, ela não tem dono, tá? Então, assim, ele é um código autônomo que está na internet, né? E justamente as pessoas interagem com esse código, né? Assim, de uma maneira simples, né? Assim, se você fosse interagir, seria você entrar numa corretora, numa Binance, no mercado Bitcoin da vida, e comprar seus Bitcoins. Tem pessoas que interagem, né? Minerando Bitcoin, tá? Então, assim, cada pessoa tem, a partir da sua expertise, né? Uma forma de interação. Então, é um código que não tem dono, tá? É um código que ele funciona autonomamente. O que ele tem é algo muito similar a DAO. Então, como eu comentei, a gente tem os mineradores de Bitcoin, né? Os mineradores, de uma forma simples, a mineração de Bitcoin é você botar poder computacional para essa rede funcionar. De uma maneira simples, é você ter uma placa de vídeo, deixar essa placa de vídeo, né, do computador dedicada a essa rede. Então, essa placa de vídeo ela funciona para validar todas as transações que estão acontecendo, né? E em troca, você recebe uma recompensa, né, em algumas frações de Bitcoin. Por isso que a gente fala que é minerar, né? Como se você estivesse dedicando trabalho para receber algo em troca muito parecido com a mineração do ouro, né? E aí, esses mineradores, bem de vez em quando, rolam algumas votações na rede e esses mineradores têm direito a voto, né? Então, assim, eles votam se a rede deve ser atualizada ou não. E sempre que a atualização é muito grande, a rede original ela fica intacta, né? Ela não se mexe, né? E, assim, uma sub-rede é criada, né? Justamente para você não centralizar tantas decisões. Então, no caso do Bitcoin, você não tem, tá? Justamente uma governança, né? Um dono, uma empresa por trás. Já na Ethereum, você tem uma coisa que chama Ethereum Foundation, né? Que é justamente administrada por um cara que chama Vitalik Buterin, é um russo, tá? Acho que ele tem menos de 30 anos. Um cara super engraçado. Você vai ver eles em entrevista, né? Com chapéu de unicórnio, umas camisetas, né? Com os ursos e arco-íris. É um cara, assim, bem fora da curva, né? Criou Ethereum. E aí, ele sim funciona, a Ethereum sim funciona com um pouco mais, né? Justamente de centralização e uma empresa por trás. E aí cada blockchain vai ter, né, meio que o seu molde de funcionamento e o seu grau de centralização e alguém por trás, né, governando ela. Lug, a gente tem aqui mais uma pergunta. A Roberta Campos está perguntando o que precisa estudar para trabalhar nessa área. Eu já vi que tem que estudar muito, provavelmente, né? Mas o quê? Mas, mais uma vez, pessoal, lembrem, tá? Pô, estudar muito, eu lembro que eu estudei muito química na minha vida. Eu acho que foi mais difícil eu passar nas minhas provas de química aí no colégio do que eu entender, né, efetivamente como trabalhar na Web3, tá? E eu gosto de ressaltar, tá, pessoal? A Web3, ela é uma narrativa, né? Mas, assim, o que você constrói na Web3, você também pode construir na Web2, só que na Web3 você constrói de uma maneira diferente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que se perguntar, tá? É, mais uma vez, assim, pô, o que você precisa para entrar nessa área? Acho que, assim, a primeira coisa que depende muito, tá? Assim, pô, você quer entrar como programadora, e aí eu recomendaria você aprender as línguas de cada blockchain, mas não de cada, porque é muita coisa, mas, assim, majoritariamente Ethereum, né? Que é uma linguagem que se chama Solidity. E aí você fala assim, pô, Lug, mas eu sou uma pessoa de marketing, né? Que nem eu, né? Eu era diretor de marketing, virei diretor comercial agora na Lumix. A minha principal forma de entrada na Web3, né, foram por 2 paixões que eu tenho. A primeira, que é o metaverso,
que é muito relacionada, né, a videogames e mundos virtuais. E depois, né, comecei a estudar muito NFT, mas assim, o NFT voltado principalmente para estratégias de marketing. Então, membership, que nem foi o projeto da reserva que a gente fez, né, justamente voltado para loyalty, voltado para clubes de benefícios. Então, assim, mais uma vez, vocês veem que a gente está aplicando uma tecnologia nova, disruptiva, em coisas que a gente já conhece, né, que nem eu comentei. Então, acho que tem que ser muito, assim, legal. Quero entrar em Web3, que eu acho interessante. Né? Então, assim, acho que o primeiro passo, né, assim, ter um contexto geral, assim, do que é a Web3, tá? E aí, para vocês entenderem, assim, primeiro, um pouquinho do que é. Sugeriria isso, dar um pouquinho de Bitcoin e depois de Ethereum, assim, nada fora da curva, não tem que entrar tanto assim, mas entender o básico. E depois que vocês entenderam o básico, legal, gostei, entendi o potencial de tudo isso, né? Deixa eu observar alguns cases, como que marcas já estão trabalhando. E depois que vocês entendem, né? Pô, legal, entendi que o conceito de NFT, entendi o conceito de metaverso. Agora, como que eu consigo aplicar isso dentro de algo que eu acho relevante? Como que eu consigo aplicar essa nova tecnologia, né, justamente dentro de algo que eu tenho interesse, né? E aí, só para fechar, para não falar muito aqui, tá? Eu acho que é uma transformação, né? Assim, eu acho que a Web3 é um pouco mais revolucionária, mas eu comparar ela à transformação que a gente teve, por exemplo, com o Instagram, né? Se vocês pensarem, há pouco tempo atrás, não era tão óbvio você ter um celular aqui que você poderia gerar conteúdo e atingir 100 mil pessoas sendo uma pessoa, não sendo uma marca, né? Sendo às vezes uma pessoa comum, né? Uma subcelebridade. Então a gente aprendeu a trabalhar com uma plataforma, com um meio e com uma tecnologia nova. E a Web3 vai ser a mesma coisa, ela só parece um pouquinho mais complicada. Eu acho que assim, pela bomba de informação que chega ao mesmo tempo, mas quando você entende a essência, o valor e como utilizar, é só aplicar, né, mais uma vez, ao seu dia a dia, ao que você já conhece, ou tentar criar algo novo, né, a partir disso. Fez sentido? Fez sentido. Muito bom. Boa. E aí, pessoal, vou continuar aqui, tá? E aí, por favor, vão me interrompendo, vão mandando perguntas aí. E se não ficar claro, tá? Podem mandar também, que eu vou tentando deixar da maneira mais clara possível aí para vocês. Então, a gente trabalha os conceitos, né? Então, a blockchain que eu comentei é como se fosse um banco de dados público que armazena, né, todas as informações de transação que a gente tem justamente, né, ocorrendo, né, em cada uma dessas blockchains, essas redes daí, que eu comentei, ela é 100% imutável e confiável e transparente. E é em cima da blockchain também, então, assim, desse banco de dados que você constrói novas aplicações. A blockchain é um pouquinho mais hardcore, tá? Então, eu não vou entrar tanto aqui nela. Eu acho que, assim, esse básico aqui já mais que serve para o nosso papo. Que nem eu comentei, a gente teve 2 grandes catalisadores. Então, o Bitcoin surgiu em 2008, tá? Então, assim, só dando um leve contexto para vocês. Hoje em dia, o Bitcoin ele está mais para um ouro digital, né? Então, assim, uma reserva de valor que ela é escassa no tempo, né? Óbvio que não é uma reserva de valor que é super volátil ainda, né? Mas, assim, ele está mais para ser um substituto do ouro, né? De uma forma digital. E a Ethereum, né? Justamente onde moram todos os NFTs, as grandes aplicações, é como se fosse um computador onde você pode programar quase qualquer coisa e criar um programa, uma empresa, um NFT, praticamente qualquer coisa que você programa no computador, você programa, né, dentro da Ethereum, tá, que é essa segunda blockchain. Que nem eu comentei, os NFTs eles são ativos digitais únicos, né, que foi aquele exemplo da Mona Lisa, registrados na blockchain, então eles têm que viver na blockchain para eles conseguirem, né, ser não fungíveis e trazerem toda a segurança necessária que a gente conhece hoje e descentralização, tá, que trazem consigo escassez, originalidade e propriedade, tá? Essa questão da propriedade é uma das mais fortes, né? A minha carteira blockchain, acho que só abrir aqui vai aparecer para vocês, essa aqui, a MetaMask, é uma das carteiras que eu uso, dessa raposinha aqui. Então, assim, tudo que está nessa carteira é meu e ninguém consegue mexer, a menos que me hackeie, obviamente, né? Mas é como se, assim, se o meu dinheiro... A gente teve, há muito tempo atrás, aquele caso onde o Collor, né, um ex-presidente do Brasil, confiscou a poupança, né, de diversos brasileiros, por diversos contextos macro que estavam acontecendo. Se o meu dinheiro se naquela época existisse blockchain, existisse uma carteira descentralizada e o meu dinheiro estivesse nessa carteira descentralizada, seria impossível do Collor pegar o meu dinheiro, porque pela primeira vez o que eu tenho de maneira online não está em um servidor centralizado de uma instituição, de uma entidade ou de uma empresa. Está na minha, justamente, né, propriedade que ninguém consegue acessar além de mim. E por isso que essa questão de propriedade ela é tão forte, né? E aí, aqui, né, eu acho que assim, o reforço daquela questão, né, o NFT, ele é só um meio, né, uma tecnologia que você consegue utilizar para criar inúmeras outras coisas, né? Então, você pode usar para social media, para DeFi, para fazer uma galeria de arte, para justamente, né, fazer roupas, né, que você vai usar no metaverso, para você fazer uma identidade soberana online que vai ser impossível de ser falsificada, né? Então, assim, ele é um meio e não uma finalidade, né? Sempre que o NFT ele for utilizado como finalidade,
ele está fadado ao fracasso, né, se tornar obsoleto, e sempre que ele for utilizado como um meio para otimizar ou resolver uma dor que a gente tem hoje em dia na Web 2, que a gente não consegue fazer por tecnologias que não estejam em blockchain, né, aí eu acredito assim, muito profundamente que esse meio de utilização ele vai justamente, né, prosperar até a glória. E aí, aqui trazendo alguns exemplos de como que a gente usa, né, justamente os NFTs, a gente tem o conceito mais básico, né, que foi que a gente teve esse grande boom, justamente, né, em 2020, 2021, né, que é o NFT como arte. Então, você consegue ter o conceito de arte digital e, mais uma vez, por mais que alguém copie e cole, né, não é aquela arte original que está justamente, né, armazenada na blockchain. Pô, Malug, o que isso importa? Né, geralmente, a gente tem uma coisa que chama token gated, né, em Web3, que é que com um token não fungível, você consegue acessar, né, alguns benefícios. Então, por exemplo, com uma obra original que eu comprei de um artista que eu gosto, eu tenho acesso a um grupo privado com ele, né, eu posso ter acesso, né, a outras obras originais que ele vai querer me mandar, né, digitais. Eu posso, por exemplo, ter acesso a uma obra física, né, então assim, a minha obra digital me dá acesso a pegar uma obra física de graça. Né? A gente está tendo na reserva, onde todo mundo que tem o NFT da reserva, né, obviamente, original, está podendo pegar um casaco gratuito agora que a reserva não vai vender, então casaco exclusivo só para quem tem o NFT, e também tem acesso a diversos descontos que só quem tem o NFT tem no site da reserva. Então, assim, pô, ele pode ter uma cópia e cola do meu NFT, mas a cópia e cola dele não garante acesso a todos esses benefícios e essa comunidade que o meu NFT original, né, então, assim, que é uma propriedade escassa, que só existem alguns, que está na minha carteira blockchain, garante. Né? E como funciona isso? Você pega essa sua carteira, tá? Que eu mostrei aqui, essa da raposinha, conecta no site, o site ele verifica que seu NFT é original, que você tem ele, e você libera todos esses benefícios, tá bom? Funciona como se fosse um login, né? Em vez de você logar com um e-mail, você está logando com uma carteira que tem determinados, né, NFTs que te dão ou não certos benefícios. A gente tem um NFT como foto de perfil, tá? Que seria justamente, né, assim, a grande explosão, né? Todo mundo fez foto de perfil, Neymar trocando, Madonna trocando, Post Malone botando a foto dos Bored Apes. Os Bored Apes, para mim, ainda vão além, tá? O que os Bored Apes eles fizeram, eles descentralizaram a marca deles na internet. Né? Então, assim, quando você compra um Bored Ape, você não tem acesso ao logo e à marca Bored Ape. Mas como cada macaquinho desse aqui, ele é único, você tem acesso, né, justamente quando você compra um Bored Ape, então, você tem acesso aos direitos comerciais do seu próprio macaquinho. Então, o que significa isso? Se eu comprasse um desses macaquinhos aqui, eu poderia criar a minha marca em cima, né, desse macaquinho que eu criei. E essa descentralização de marcas é muito incrível, né? Porque você não tem agora uma única empresa construindo em cima de uma marca. Você tem, né, 10 mil pessoas que tem cada um desses macaquinhos co-construindo ao redor do mundo e de uma maneira muito mais criativa em cima da sua marca. Né? Então você tem, mais uma vez, 10 mil pessoas elevando uma marca para cima. Quanto mais a marca cresce, mais o que você construiu também cresce. E você tem pela primeira vez, foi aquilo que eu mostrei no comecinho, né? Então assim, comunidade e marca ganhando de uma maneira mais justa, né? Ambos ganhando. A comunidade constrói, a marca ganha. E se a marca ganha, o que a comunidade construiu tem mais valor. Né? Então a gente tem diversos exemplos de pessoas construindo hamburguerias, onde o Bored Ape era um logo. A gente tem pessoas lançando roupas, onde o Bored Ape, né, que ela comprou, é o logo. O Snoop Dogg, ele está lançando músicas, né, justamente em NFTs, e o Bored Ape que ele comprou, né, o macaquinho que ele comprou, é o logo dessas músicas. Então a gente tem também a descentralização das marcas, que você consegue trabalhar de uma maneira muito mais simples essa questão de propriedade digital, né? E aí a gente tem, né? Hugh, só para te fazer uma pergunta. Você acredita que você citou aí alguns exemplos, né, de NFTs sendo usado num contexto de empreendedorismo também, né? Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente os alunos, falam, para trabalhar com essas coisas eu preciso programar. E não necessariamente. Você trouxe exemplos de pessoas que têm NFTs e estão entrando no universo de empreender a partir dessas NFTs. Isso é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Que eu comentei assim, eu não manjo nada de programação, né? Mas eu justamente assim, na Lumix, eu sou a pessoa que estou conversando com praticamente, né, assim, e pessoal, é bizarro, tá? A quantidade de marcas gigantescas vindo falar com a gente, tentando assim, pelo menos tentando entender o que é NFT, como que ela consegue trabalhar com NFT, né? Aqui dando o próximo exemplo, a reserva foi um desses cases, é bizarro, né? Como assim, apesar de todo mundo falar que o mercado está morto, o gráfico está caindo, porque assim, o gráfico de todas as ações na tecnologia, assim, o cenário que a gente tem é muito adverso, então assim, a gente tem uma aversão ao risco muito grande. Então, obviamente, os NFTs vão cair nesse momento, né? Então, se estou falando que está tudo morto e tudo mais, a quantidade de marcas vindo procurar a gente, né? E justamente pessoas assim, geniais
migrando para esse meio, é surreal. É surreal. Dá até ansiedade às vezes, né? Eu brinco, tô ficando ansioso, muita gente, muita coisa acontecendo muito rápida, não consigo acompanhar tudo isso uma vez mesmo trabalhando com isso, né? Até brinco com o pessoal lá do trabalho, mas assim, é bizarro, tá? Eu trouxe isso para falar assim, eu não sei nada de programação, mas eu sou a pessoa na Lumix, né? Então, assim, eu entendo meio que a base, o básico, como funciona para utilizar esse meio, e eu que junto com o Caio, né, que é o fundador, a gente que constrói, né, os projetos. Então, chega uma marca Y pra gente, legal, né, para você faz sentido a gente fazer uma coisa no metaverso, vamos fazer uma ação no metaverso? Não, para você não faz sentido no metaverso agora. Vamos fazer algo voltado para membership, que a gente fez com a reserva, vamos fazer um marketplace de NFTs, né, que a gente fez com tal marca. Então, a gente tem muito esse trabalho de direcionar, e mais uma vez, utilizando o NFT como meio e não como finalidade, né, com essas marcas. Então, se não se entender, tá, de programação para trabalhar com NFTs, Web3, da mesma forma que você não precisa entender, né, de programação para trabalhar com marketing digital, tá bom? E aí, então, pessoal, super rápido agora para a gente fechar, tá? NFTs com chave de acesso, que é que nem o da reserva. Então, assim, você tem um NFT que te garante diversos benefícios com a reserva, descontos que só você tem, produtos exclusivos, mentoria com o Rony, que é justamente o fundador da reserva. Então, assim, a marca decide o que ela quer fazer de atrelar de benefícios a esse NFT. A gente tem os NFTs como royalties musicais, isso aqui tá super inicial, tá? Não sei quem gosta desses DJs, Chainsmokers, mas assim, eles pegam 1% dos royalties das músicas deles e descentralizam, né, em NFTs. Então, assim, ter um NFT te garante 0,00007% dos royalties da música do Chainsmokers, né? Então, assim, eles conseguem... e acho que esse foi gratuito, tá? Eles deram gratuitamente para os fãs, que é uma forma, ainda bem inicial de você retribuir a sua comunidade. Então, se essa música cresce, a comunidade recebe dinheiro por isso também, né? Você está descentralizando justamente o faturamento, né, do seu produto. A gente tem os NFTs como ingressos, né? O Super Bowl, Copa do Mundo não, mas Super Bowl, times da Ucrânia, times da Inglaterra, né, já estão usando justamente, né, NFTs de uma forma ainda bem embrionária, tá? A infraestrutura, mais uma vez, a Web3 ainda é muito inicial, então eles estão usando uma forma bem embrionária para fazer ingressos. Então, assim, o ingresso, ele serve como um ativo de recordação que você tem desse evento, e 2, né, com ingressos via NFT, você praticamente, né, acaba com a falsificação, né, justamente, e o cambismo, né, de ingressos. Você tem um controle muito maior, né, uma mensuração maior, para justamente prevenir esse tipo de prática. Então, assim, mais uma vez, né, a tecnologia sendo utilizada de uma forma super relevante, mas isso aqui ainda está super inicial, tá? É um dos, assim, setores que eu super sugiro vocês irem acompanhando. NFTs como terrenos virtuais, então a gente tem Adidas, HSBC, Nike, diversas marcas, né, e Goldman Sachs, assim, das marcas mais diversas, comprando terrenos virtuais em diferentes mundos virtuais para construir lá em cima. E aqui eu acho que vale uma explicação, tá? Assim, por que comprar um terreno virtual, né, no metaverso? E uma explicação super simples que eu dou é a mesma lógica, né, de você comprar um espaço de televisão na Globo, né? Então, assim, supondo que você tem 2 mundos virtuais, o Sandbox, que é esse aqui, e um concorrente, que é o Decentraland, né? E muito mais gente joga o Decentraland. Então, se você tem gente jogando nesse mundo virtual, você tem a atenção do consumidor nesse mundo virtual. Então, é importante para a sua marca estar aqui dentro, interagindo e justamente, né, divulgando, né, justamente para esses consumidores. Então, assim, por que o terreno da Decentraland ela custa 10 vezes mais que o do Sandbox? Porque você tem mais atenção aqui, você tem mais interação aqui. É a mesma lógica de por que um anúncio na Globo custa, sei lá, muito mais que o do SBT? Porque você tem mais gente assistindo o Globo, né? Então, justamente, o preço ele é derivado do número de atenção de consumidores que você tem em uma plataforma. E dado que a gente tem cada vez mais, né, a atenção do consumidor migrando da televisão para videogames e mundos virtuais, para mim faz muito sentido você estar posicionado no mundo virtual. Porque se você acertar o mundo virtual, é como se você tivesse quase que um espaço vitalício, né, para construir o que você quiser na Globo, né, que é o canal que mais bomba em TV aberta hoje no Brasil. Né, só que agora você vai ter um terreno, um espaço de divulgação no mundo virtual que mais bomba, né, nesse mundo digital. E aí, a gente tem aqui, então, entrando nessa questão do metaverso. Tá? E, pessoal, em termos de tempo, se vocês tiverem que estar muito apertado, quiserem que eu acelere aqui, por favor, vão me falando, tá? Que eu vou pulando alguns slides, mas manter aqui a narrativa. O metaverso, então, assim, o que é o metaverso? Né? Para mim, é um dos assuntos mais interessantes e talvez, assim, para quem curta videogames e marketing, seja o principal foco que a gente tem na Web3, né? O metaverso, para mim, ainda não existe, tá? O metaverso, né, assim, do mesmo jeito que o universo é algo único, né? O metaverso deveria ser algo único. E o universo ele é a composição de tudo que a gente tem praticamente, né? Então o metaverso ele também deveria ser a composição de tudo que a gente tem nos mundos virtuais.
Não sei quem joga videogame, mas, por exemplo, a gente tem Fortnite, Call of Duty e Counter-Strike, né? 3 mundos virtuais diferentes e com propósitos diferentes e, assim, completamente centralizados e desconectados, né? Se esses mundos virtuais eles fossem conectados uns com os outros, então imagina se você pudesse comprar uma skin, né? Então, assim, um item, né, no FIFA, né, ou no Fortnite, e esse mesmo item, dado que ele não está centralizado dentro de um jogo, e sim na sua carteira privada, né, a sua propriedade agora ela é privada, você pudesse usar esse mesmo item dentro do FIFA, dentro do Call of Duty, dentro do Counter-Strike, em qualquer jogo que você tenha acesso, né? E aí isso a gente chama de interoperabilidade, né? E a gente só vai ter o metaverso, eu acho que ainda vai demorar muito tempo, tá? Quando eu falo muito tempo, acho que uns 2, 3, 4 anos, acho que 3 e 4 anos, a gente teria, né, então assim, mundos virtuais conectados e interoperáveis, aí sim a gente tem o metaverso. A gente tem a junção de tudo. O que você tem em um, você pode usar em outro. O que você comprou em um, você pode vender para comprar em outro, né? Então, uma grande dor que a gente tem em jogos hoje em dia é você gasta uma nota para comprar suas skins, né? Skin a gente é tipo a roupinha que você bota no bonequinho, né? Em jogos virtuais. Isso está presente em um servidor, né? Você nunca mais consegue vender de uma maneira legal e retirar o seu dinheiro disso. Mas se você comprou e você fala que é seu, por que você não pode, né, vender e fazer o que você quiser com isso, né? Isso que filosoficamente é muito contraditório. E é isso filosoficamente que a Web3 ela vem justamente para resolver, né? Então, o metaverso seria justamente, né, a conexão de tudo virtual que você tem, o que você usa em um, você consegue usar em outro, tá? E aí eu acho que um exemplo super bacana que a gente tem aqui, mais uma vez, não sei quem joga Fortnite, mas bombou na internet essa semana uma foto do Fortnite, onde tinha uma pessoa com a skin do Goku, outra com a do Naruto, outra com a do Breaking Bad, e um outro cara com uma skin do Rick and Morty. Então, assim, são 4 universos completamente diferentes que nunca se conectariam, mas por meio do Fortnite, eles se conectaram. Então, você teve ali de uma maneira mais centralizada essa interoperabilidade, né? O Fortnite, para mim, é um dos maiores cases, né? Ele tá, deixa eu mostrar aqui para frente, é o Fortnite, os maiores cases que a gente tem, que dão um gostinho do que é essa interoperabilidade. Não importa onde você comprou, você pode usar no mundo virtual que você quiser. Né? Um outro case que a gente tem super bacana, que me surpreendeu muito esses dias, é o do GTA RP, o Roleplay, né, que a gente chama. Então aqui o objetivo é você meio que replicar uma vida que você teria no mundo meio que real, né, no mundo digital. Né? Então o iFood ele entrou, né, justamente no GTA RP, no maior servidor que é o do Cidade Alta. Então, mais uma vez, a atenção do consumidor, né, talvez o consumidor jovem, não está mais na Globo. Ela está nesses mundos virtuais. Então faz sentido para a marca disruptar e tá nesse mundo virtual também. Né? O iFood ele enxergou isso de uma maneira super inteligente e todo o serviço de entrega do GTA RP é feito pelo iFood. Então, você tem pessoas que dedicam tempo para dirigir bicicleta ou carro no GTA RP, fazer encomendas para outras pessoas que compraram essas encomendas online, né, dentro desse jogo, e essas pessoas elas recebem um dinheiro que você justamente, né, gasta dentro do GTA RP. Então, você tem um conceito de emprego, você tem um conceito de propriedade, você tem um conceito justamente de ter que trabalhar para comprar suas coisas. Isso é que é uma loucura, né? Então, assim, eu estava falando com o pessoal esses dias, e eles falaram, né, pô, o GTRP, você realmente tem que encarnar o seu personagem, né? Você não pode sair dele ou falar de alguma coisa do GTRP que não seja do GTRP. Então, esses dias eu estava entrando no hospital, porque eu morri, né, dentro do GTRP, e aí a minha tela não carregou, e eu sem querer entrei numa sala que eu não podia. E aí o enfermeiro, que é uma pessoa que dedica tempo ao longo do dia para fazer o trabalho de enfermeiro dentro do GTRP e receber o saláriozinho dele lá dentro, ele falou assim, pô, por que você entrou aqui dentro? Você não pode. Aí ele falou assim, minha tela não carregou. Aí ele, você precisa de óculos, né? Você não consegue enxergar tão bem. Então, assim, ele viu que o cara estava falando de algo, assim, saindo da narrativa do roleplay, e ele meio que corrigiu, né, esse player para justamente, né, eles continuarem sempre nessa narrativa. Né? E, mais uma vez, uma das grandes questões que a gente está aqui, você dedicou tempo, você dedicou esforço, e você ganhou seu dinheirinho que só pode ser utilizado dentro do jogo. Né? Mas, assim, de uma maneira lógica, dado que você dedicou tempo e esforço, e justamente, né, só skill para isso, não faria sentido essa remuneração que você teve voltar um pouco para você também, dado que o servidor está ganhando dinheiro com isso, né? E aí, mais uma vez, a gente entra nesse molde da Web3 de recompensar todos os stakeholders de uma maneira mais justa. Lu, e aí... Oi. Chegou aqui mais uma perguntinha, e é a seguinte, que carreiras que vão existir no metaverso? Boa, super legal. Então, assim, cara, o metaverso é um dos que eu acho mais fascinantes, tá? Mas uma coisa que para mim já é óbvia, né, no metaverso é, por exemplo, arquitetos. Né? Então, assim, você, do mesmo jeito que você pode ter um arquiteto no mundo físico, você vai ter que ter um arquiteto para construir, né, justamente algo virtual, né? Então, assim, eu vejo muita carreira desse pessoal do metaverso sendo vinculada, né, a arquitetos.
acho que marqueteiros. Então, assim, do mesmo jeito que você tem justamente, né, o pessoal do marketing construindo, né, ações para dentro, né, da televisão, Instagram, né, e outras redes, você vai ter que ter esse pessoal especializado construindo justamente, né, ações criativas que nem essa que o iFood fez. Eu acredito assim muito forte em influenciadores do metaverso, né? Então, assim, eu acho que isso aqui é uma coisa incrível de escalabilidade, né? O GTA, eu acho que o Cidade Alta, eles só podem receber 1.000 pessoas, se não me engano, tá? Posso estar falando bobeira, mas acho que esse é um número limitado. Só que, assim, essa uma pessoa que é o influenciador, né? Então, assim, um gamer, né? Ela justamente tá jogando aqui, só que pela live da Twitch ou do YouTube dela, ela alcança 20 mil. E o outro ali alcança 30 mil. Então, assim, com 1.000 pessoas, você acaba alcançando 2 milhões. Então, assim, influenciadores digitais, acho que eles vão ser super impactados. Artistas também, então, acho que, assim, trazendo um pouco mais dessas carreiras mais tradicionais. E aí, fora isso, eu acho que entra muito agora no âmbito mais tecnológico, né? Como que você desenvolve o metaverso, como que você desenvolve, né, justamente o metaverso escalável, né? Então, assim, aqui na Lumix, a gente tem alguns clientes também, né, querendo trabalhar com metaverso. Uma das grandes dores é a escalabilidade ainda, né? Então, mais uma vez, eu acho que o metaverso, acho que só para deixar super claro aqui também, né, caso eu tenha esquecido de alguma carreira interessante, o metaverso, diferente do que muita gente fala, ele não veio para substituir justamente, né, o mundo físico, né? Ele veio justamente para complementar, né, algumas experiências que a gente tem aqui. E um exemplo que eu gosto muito de dar é da minha avó, né? A minha avó, antes da pandemia, eu só via minha avó, acho que uma vez por mês, né? Ela mora no interior, aqui em São Paulo, na Grande Viana, eu só via ela uma vez por mês, quando eu ia presencialmente na casa dela. Na pandemia, eu não consegui mais visitá-la presencialmente, eu comecei a ver ela 0 vezes por mês, né? Aí minha avó, ela aprendeu a usar o FaceTime, né? E aí eu comecei a falar com minha avó 3 vezes por semana, porque a gente estava na pandemia, não podia fazer nada, né? E aí, hoje em dia, eu devo ver minha avó umas 7 vezes por mês. Uma eu vou presencial na casa dela e as outras 6 eu falo por FaceTime. Né? A minha avó ter descobrido o FaceTime não fez, né, eu anular a minha ida presencial lá. Né? São ações diferentes, são meios diferentes, são experiências diferentes. Né? Então, o metaverso, ele não veio para substituir, por exemplo, nenhuma atividade que a gente tem hoje justamente, né, no mundo físico, e sim para complementar. Né? Agora, além de você encontrar seus amigos justamente em uma call do Zoom, você pode encontrar eles no metaverso. Né? Além de você justamente, né, visitar uma empresa justamente só de uma maneira física, você pode visitá-la pelo metaverso. Então, acho que você ter essa consciência de que assim, o metaverso ele é um complemento, né? Eu acho que tem um exemplo super bacana aqui, que é o do... deixa eu ver se eu acho... Travis Scott. Aqui, o Astronômico, né? É um show que o Travis Scott fez no metaverso. O Travis Scott ele nunca vai deixar de fazer shows físicos. Só que agora ele entendeu que ele pode fazer um show físico e um show digital, atingir públicos diferentes, né? Que ele atingiu 15 milhões de pessoas, né, com o show dele. No total, acho que foram 27, na verdade, né? Então, assim, é um grande complemento, né? Então, assim, ter isso em mente, né, assim, do metaverso como uma expansão, né, do nosso mundo físico, de experiências, acho que também pode te ajudar a enxergar outras carreiras, né, que estariam prósperas aí dentro, além dessas, né, que eu falei. Lug, nessa reta final, parece que o pessoal do chat ficou mais aquecido e as perguntas estão chegando. A pergunta é a seguinte: que empresas no Brasil trabalham com esse universo e se a pessoa quiser buscar oportunidades por lá, o que ela faz para trabalhar nessas empresas? Já tem empresa brasileira fazendo isso? Tem. Infelizmente, pessoal, eu só posso falar da Lumix, tá? Não posso falar dos concorrentes, mas assim, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, né, outras empresas brasileiras aí também fazendo um trabalho muito similar, tá? Mas a gente tem justamente a Lumix Studios, que eu comentei, que é essa empresa que ela onboarda empresas da Web 2 para Web 3, tá? Diferentes touchpoints que a empresa queira entrar. E o que eu sempre recomendo é o LinkedIn, tá? Então, assim, o LinkedIn é a melhor ferramenta. Por mais que seja uma ferramenta de trabalho, acho que a gente vê muitas vezes como uma ferramenta de trabalho, que você tem que falar super formalzinho, que você não pode mandar, né, uma mensagem para o CEO de tal empresa, que você não pode adicionar tal pessoa porque ela é muito grande. Pô, nada disso, né? Vamos quebrar todas as barreiras do LinkedIn, tá? E aí, se vocês botarem assim, pô, Web3 e pesquisarem para o Brasil, vocês vão ver todos os brasileiros que botaram Web3 na descrição. Metaverso e Brasil. Vocês vão ter todos os brasileiros que provavelmente estão trabalhando com metaverso e até de umas empresas que eu não conheço, né? Então, vocês conseguem uma maneira super simples pelo LinkedIn, tá? Que não tem, assim, já super recomendo criar, tá? E assim, enriquecer o LinkedIn, vocês conseguem achar todas essas pessoas e, cara, juro, cara de pau, mandem mensagem para essas pessoas, perguntem sobre... Na Lumix agora a gente não está contratando, tá? Já avançou isso, infelizmente, não estamos contratando agora, mas, assim, sejam cara de pau, tá? Pô, vejo quem está trabalhando,
acompanhem, né, marcas e cases bacanas. Então, a gente teve, por exemplo, esse aqui do iFood. Pô, deixa eu entender. Esse aqui também, pessoalmente, não sei, tá? Quem que fez o do iFood? Deixa eu entender, deixa eu conversar com o CMO, deixa eu conversar com o CEO, deixa eu conversar, às vezes, com o estagiário, para ele conseguir me indicar também como que eu chego especificamente, né, nessa área, como que eu chego especificamente nessa empresa, tá? Compartilhando a minha forma de chegar foi gerando conteúdo, né? Então, eu fiquei assim, eu trabalhava numa edtech antes, que chama Isaac, tá? E eu já sabia que eu queria migrar para a Web3, não sabia para qual empresa, para trabalhar com exatamente o quê, e quais exatamente eram as empresas que a gente tinha no Brasil, né? Naquela época era muito mais mato ainda. Então, o que eu fiz foi, comecei a gerar conteúdo no LinkedIn. Cara, todo santo dia eu escrevia algo, né, relevante, né? Assim, eu não estava prometendo riqueza para ninguém, não estava falando de ganhos, né, de moedas nem nada, mas eu publicava, né, algo sobre o Web3. Meu network começou a aumentar, né? Eu comecei a criar um canal no YouTube para falar de Web3 também, criei um podcast, e foi no canal do YouTube que eu conheci o Caio, que é o CEO da empresa que eu tô atualmente. E foi assim, a partir dessa rede que eu gerei, que eu conheço, assim, praticamente, né, todo o meu network foi feito, né, a partir disso. Então, assim, além de vocês procurarem, se vocês gostarem, deem a cara a tapa, né, gerem conteúdo, que, assim, é pouquíssima gente trabalhando com isso ainda, né, por mais que eu brinque, né, que, assim, tenha muita gente entrando, cara, convenhamos, é muito pouca gente que trabalha e é muito pouca gente que fale algo que tenha sentido. Então, vocês darem a cara a tapa agora, e no momento, mais uma vez, onde todo mundo sabe ainda muito pouco, né, a gente está aprendendo a trabalhar com esse meio, pode ser essencial para daqui 1, 2 anos, vocês estarem assim como, né, cabeças aí de uma empresa, cabeças criadoras, participando justamente dessa revolução como um todo. Lug, tem mais uma pergunta aqui. O Felipe Melo disse assim: na área de tecnologia, você enxerga algo voltado para a área de segurança da informação? Essa é uma parte que eu não conheço tanto, tá? De segurança da informação, mas eu com certeza enxergo, né? Então, assim, o que a gente tem que é super interessante na blockchain? Eu comentei, né? A blockchain ela é um banco de dados aberto, né? Então, assim, o Neymar, ele comprou aquele macaquinho dele, um Bored Ape. Pelo Bored Ape do Neymar, eu consigo pesquisar, então, assim, chegar até o macaquinho dele numa plataforma que chama OpenSea, que é tipo um mercado livre da Web3, consigo ver em que carteira que está esse macaquinho e consigo traquear literalmente tudo que o Neymar fez, né? Então, assim, é tão aberto que eu consigo, assim, rastrear literalmente todo mundo. Eu consigo falar assim, pô, legal, essa carteira aqui é do dono do projeto. Isso eu faço muito, tá? Essa carteira aqui do dono do projeto. Deixa eu meio que salvar essa carteira, e se ele mover algum fundo do projeto que ele criou, pode ter a chance que ele esteja, né, fazendo uma coisa que a gente chama de rug pull, né, que ele está roubando todo mundo. Ele vai pegar o dinheiro da carteira que ele ganhou, o dinheiro da venda, e ele vai sumir com esse dinheiro. Então, assim, é tão aberto que você consegue ver o que está todo mundo fazendo, né? Então, assim, nesse sentido, né, todo mundo fala assim, pô, Web3 é mercado negro, Bitcoin é mercado negro, você não sabe para onde está esse dinheiro. É ao contrário, é tudo muito transparente, e isso, né, impossibilita, às vezes, muitos players, a gente com muito dinheiro de entrarem. Então, eu acho que isso é super relevante, né? Uma das grandes questões que a gente tem na Web3, né, em termos de segurança também, é justamente isso, assim, pô, todo dia milhares de pessoas são roubadas, né, tem justamente as carteiras explanadas, assim, a infraestrutura é muito baixa ainda, tá? Então, se você é uma pessoa que quer entrar nesse mundo cripto de Web3, cara, seja segurança de informação, né, tudo mais, é super recomendável você entender principalmente essas questões de infraestrutura, né? Tá assim, pô, você está falando de segurança de informação, deixa eu entender como que é a infraestrutura de segurança de informação da Web3, que com certeza vai ser super baixa e tem muita coisa para construir, tá? Então, assim, mais uma vez, eu não consigo te direcionar claramente, porque não é algo que eu domino nessa questão de segurança da informação em termos técnicos, mas o que eu consigo te dizer é a infraestrutura é baixíssima, né? As fricções são gigantescas, né? UX, UI, principalmente, para mim, UX, UI, tá? Vão ser um dos grandes também cases de carreira aí dentro desse mundo, porque, assim, é muito ruim de usar, é muito difícil, é muito complicado, muita gente desiste no meio. Então, em termos de infraestrutura, de tecnologia, eu acho que é um mar aberto para vocês acharem aí oportunidades. Essa live trouxe para a gente aquele mesmo efeito que acontece sempre que a gente está fazendo alguma coisa muito boa. Sabe, aquele momento que você quer guardar assim e falar, eu queria viver mais disso? Mas a vida tem seus finais, né? E nós estamos chegando ao final dessa live, que foi incrível. Eu tenho certeza que o Lug abriu a sua mente hoje para diversas possibilidades, e a vida é feita de possibilidades que a gente aproveita.
Então, eu vou dizer para você que está assistindo a gente, não deixe essas informações passarem. Eu sei que você anotou alguns pontos, é a hora de você buscar como um bom explorador, como uma boa exploradora e continuar pesquisando sobre isso. O Lug falou sobre os contatos via LinkedIn, faça isso, faça contatos com as pessoas. E eu já estou indo para as considerações finais com vocês. Nós temos mais 3 terças-feiras pela frente, sempre às 11 horas, com conteúdo exclusivíssimo desse nível que você está vendo aqui. Na próxima semana, a gente tem o Cláudio Garcia e a Carol Brito falando sobre Indústria 4.0 e bem-estar. Na próxima terça, nós temos, no dia 6/9, o Caio Gomes e o Bernardo Serra falando sobre dados e inteligência artificial, outro tema importantíssimo. E no dia 13 de setembro, nós vamos fazer um encerramento aí, falar sobre o papel da educação nesse cenário de mudança, e o Lug já deixou claro que as mudanças não são poucas, as mudanças são muitas, e elas vão se intensificar à medida que esse mundo se transforma e nós nos transformamos junto com eles. Lug, o papo foi incrível, foi muito bom receber você. A Lumix sempre construindo coisas poderosas com a gente. E você pode ir para as suas considerações finais. Para o pessoal que está ouvindo a gente, super obrigada. Boa, pessoal. Mais uma vez, Camila, eu e Ana Renan, super obrigado aí, tá, pelo convite. Todo mundo que ficou aqui até o finalzinho, tá? Super obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido relevante aí, tenha dado uma luz. Cara, mais uma vez, acho que não é nada muito complexo, né? Tudo na vida é processo, então se dedicar tempo e esforço para isso vai ficar simples. Mais uma vez, né? Considerem a Web3 como esse mar aberto que a gente está tentando chegar no continente, a gente não sabe exatamente o que tem lá, o que vai ser, mas muita gente grande, gente boa, está migrando e justamente tem um bom feeling, né, do que a gente vai encontrar. É super relevante, por isso que a gente fala tanto em revolução na nossa narrativa. Cara, e por fim, sejam caras de pau, tá? Mas a gente está num momento super inicial, pouca gente construindo, pouca gente falando algo que faça sentido. Então, assim, não só acompanhem, como se vocês verem que é isso que vocês querem, se posicionem, escrevam, gerem conteúdo, justamente, né, engajem e sejam cara de pau para chamar, assim, o CEO da maior empresa do mundo, né, se não importa se for a Apple, tenta, cara, o máximo que você vai receber é uma ignorada e, pô, você pode ter, assim, benefícios enormes, né, de conseguir se conectar com um cara desses que vai abrindo, justamente, as suas portas. Pessoal, beijo grande, muito bom falar com vocês. Bom, eu espero que toda essa discussão tenha despertado, né, o espírito de pessoa exploradora em cada um de vocês que esteve conosco hoje. Eu acho que cada dia a gente tem mais provas, né, do quanto o digital tem influenciado cada vez mais as mais diversas áreas, né, da economia, à política, do mercado de trabalho, às artes. Então, apesar da questão do desconhecido que o Lug nos apresentou aqui, no mínimo, esses temas estão emergindo em diversas discussões e a gente tem que estar a par disso, mas também, como o Lug demonstrou atualmente, isso já se apresenta como uma oportunidade de carreira, né? Então, eu também vou me despedindo, gostaria de me despedir aqui da Camila e do Lug que estiveram conosco, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar com vocês também que nos assistiram por aqui. E antes da gente ir embora, eu tenho só mais um aviso. O Clique Carreira, ele segue com a programação até o dia 30/9. Então, para ficar por dentro da programação, como a Camila deu aí uma passadinha rápida, é só acessar a Companhia de Talentos, o site ciadetalentos.com.br/Clique Carreira. E aí aproveita e acessa também a plataforma, visita lá o stand da Descomplica, porque lá vai estar tendo um teste vocacional gratuito para você realizar e também mais materiais para você se desenvolver. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a todos a participação e obrigado. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.